Aleluia. Abra sua palavra em Gênesis 48. Com o mesmo espírito de reverência, de adoração. Adoração é muito mais do que cantar. Adoração é estilo de vida. Adoração é estilo de vida. Adore enquanto você lê a tua palavra. Anseie porque Deus vai falar com você nessa manhã. Tenha certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Gênesis 48. Aleluia. Aleluia. Gênesis 48, 5. Agora, pois, os seus 2 filhos que nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés são meus, como são meus Rúben e Simeão. Isso é José e Jacó. José apresentando os seus 2 filhos para Jacó. E Jacó falando que agora os 2 filhos de José não são mais de José, são de Jacó. Assim como Rúben e Simeão são filhos de Jacó. Rúben e Simeão. Rúben é o primogênito de Jacó. Simeão, ele vem também como o primogênito da outra esposa, de uma das outras esposas de Jacó. E agora Jacó diz que Efraim e Manassés são seus. Jacó está adotando os filhos de José nesse versículo. Vamos comigo agora no versículo 10. Jacó recebe José na casa dele. Jacó já está enfermo. José leva os seus 2 filhos. Ele adota os seus 2 filhos. E aí a Bíblia diz que os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. E ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele. E seu pai os beijou e o abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora fosse este o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, ele pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Amém. Jacó é chamado de Israel. Israel é o nome de Jacó depois que Jacó luta com Deus. Então, quando você escuta aqui Israel, você está escutando um novo nome de Jacó. Jacó, ele tem um nome transformado para Israel. Nós vemos nessa passagem que Jacó, ele adota Efraim e Manassés, os netos dele. Nós vemos nessa passagem que
o ancião, ele abençoava os filhos dele. Ele abençoava os filhos dele. E o primogênito tinha uma bênção diferenciada. Aqui José está levando os seus filhos para o seu pai conhecer. E quem seria abençoado seria José. Porque José é filho e não Efraim e Manassés. Mas Israel adota os dois, diz que eles vão ser chamados pelo nome dele, pelos nomes dos pais deles, e abençoa Efraim e Manassés. Mas ele não só abençoa Efraim e Manassés, como ele troca tudo. Ele pega Efraim, que é o filho mais novo, aquele que não foi escolhido, aquele que não estava programado, aquele que não, aparentemente não foi chamado para isso, e ele troca, e ele abençoa Efraim. E Manassés, que nasceu primeiro, que é o mais velho, que tem a primogenitura, não é abençoado como primogênito. De cara nós vemos uma coisa muito interessante. A palavra de Deus diz que Deus, quando nos criou, Ele desejava tanto estar com a gente, que Deus visitava o homem todos os dias. O homem quebra aliança, o homem se perde, e Deus continua indo atrás do homem. Por isso que eu disse que nossa alma anseia por Ele, mas porque Ele anseia por nós há muito mais tempo. Na realidade, isso é a eternidade que está dentro de nós gritando. Esse buraco, esse desespero por alguma coisa, que às vezes te leva até para lugares que não são os lugares onde Deus está. Isso é o anseio da eternidade, porque Deus está buscando. Só que diferente do que o homem pensa, Deus não busca aquilo que todo mundo está vendo. Não é exatamente o lugar onde você nasceu, não é a posição que você nasceu, não é o tempo que você nasceu, não é a ordem cronológica onde você nasceu. Ele cruza os braços como Israel e abençoa quem quer. Ele cruza os braços e diz: você é pequeno? Agora você é o primogênito. Você que parecia não ser nada, te abençoo. Você agora é meu primogênito. Mas mais do que isso, a gente vê que Efraim e Manassés, eles não são filhos. Eles foram enxertados nas tribos de Israel. Se você for contar as tribos de Israel, nas 12 tribos de Israel, está Efraim e está Manassés. Eles são adotados e eles são enxertados. Assim como eu e você, Deus está mostrando para a gente tipologicamente: você não é judeu não, você não nasceu da tribo de Abraão não, eu te enxerto, eu te escolho, eu quero você. E Deus começa a dar sinais do que Ele faria com a gente. E Deus começa a dar sinais: eu não só te abençoo, mas eu também te escolho como meu filho, eu te adoto. Vem cá, você é meu, pelo meu nome você é chamado, pelo meu nome você vai ser conhecido. As nações da terra irão agradecer a mim, dizendo: como o Senhor fez ao Deus de Márcia, como o Senhor fez ao Deus de Israel, como o Senhor fez ao Deus de Leandro. Ah, como o Senhor fez, faz comigo também. Assim as pessoas verão a bênção do Senhor sobre você. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. Quando Ele expulsou Adão e Eva do paraíso, Ele não estava desistindo de nós. Ele não estava falando para nós: chega, eu não quero mais vocês. Não, Ele estava falando: venha me buscar, porque eu quero muito vocês. Vocês me querem? Vocês me querem? Eu te quero, vocês me querem? É isso que o Senhor está falando para cada um de nós. Eu escolhi vocês, eu quero vocês. E Efraim e Manassés são colocados ali nas tribos de Israel. Assim como eu e você, não somos chamados de judeus, não nascemos da tribo de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nós fomos escolhidos por Deus. Um detalhe muito interessante é que para ser judeu, para uma pessoa ser judia, ela tem que nascer de mãe judia. José, ele foi levado para o Egito, e José prosperou no Egito. E José prosperou no Egito e foi colocado como governador do Egito, e junto com isso ele recebeu uma esposa. A esposa de José era judia? Não, ela era egípcia. Efraim e Manassés eram judeus? Não, eles eram filhos de uma egípcia. Assim como eu e você não somos, eles
quero fazer com você. Olha só o que eu quero fazer com você. Você crê? Você quer? Você crê? Você quer? Porque não basta ser escolhido, não basta ser chamado. O Senhor não trabalha com manipulação. O Senhor não trabalha com manipulação. Você não é um fantoche na mão de Deus. O fato de você ser escolhido não te faz um salvo. O fato de você escolher a Deus te faz um salvo. Não basta ser escolhido. Efraim e Manassés são escolhidos. E aí nós vamos ver Efraim e Manassés receber terras. Efraim e Manassés recebem as melhores terras. Eles recebem terras nas montanhas, em lugares de esconderijo, em lugares seguros. Eles recebem as melhores terras quando vai se fazer a divisão da herança. Josué, ele é efraimita, ele é de Efraim, ele é da tribo de Efraim. As terras que Josué, ele determina para cada um da tribo, para cada parte da tribo, ele determinou para Efraim e determinou para Manassés lugares de bênção, lugares específicos, lugares onde o que Efraim era, que Efraim é frutífero, é duplamente frutífero, lugar onde ele pudesse ser duplamente frutífero, onde ele pudesse exercer tudo aquilo que Deus chamou ele para exercer. Mas vamos abrir a Bíblia em Oséias, e eu vou lhe mostrar o porquê que não basta ser escolhido. Efraim é escolhido. Efraim vai para uma boa terra. Efraim tem tudo aquilo que ele precisa. Tudo aquilo que ele precisa. E aí, lá em Oséias, a gente vai ver o profeta falar com Efraim o tempo todo. E é triste ver como o profeta fala com Efraim, porque a gente vai ver em Oséias que Efraim, ele se perdeu. Efraim, o escolhido, aquele que Israel cruzou os braços, que Jacó cruzou os braços para o abençoar, ele escolhe os caminhos maus. O Senhor colocou diante de nós bênção e maldições. Efraim escolheu o caminho errado. E aí lá em Oséias, no capítulo 7, a gente vê que ele quis curar Israel, quis curar, mas o mal de Efraim estava exposto e Efraim não queria. Se você ver no versículo, capítulo 7, no versículo 8, a gente vê uma dura realidade do que Efraim se tornou. Diz assim: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim é um bolo que não foi virado. No 11 ele diz: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Efraim se mistura às nações. Efraim vira um bolo mal mexido. Efraim se mistura à idolatria. E ele não se volta para Deus. Ele se volta para a Síria. Ele se volta para o Egito. E se você for olhar a história, você vai ver que a gente está falando de duas grandes potências naquele momento. Efraim se volta, Efraim vai para o natural. Ele está em dificuldade, Efraim está com as contas sem pagar, Efraim vai pedir o natural, uma ajudinha. Efraim está enfermo, está doente, conhece a palavra, mas Efraim escolhe viver debaixo da cama. Efraim foi escolhido, foi amado. Efraim tem um problema, ele corre para o homem. E isso se chama idolatria. Ai de nós, se não procurarmos o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Ai de nós. Ele tem graça, ele tem refúgio, ele tem amor, mas ele não vai te manipular. Ele não vai te pegar à força. Ele não pegou Efraim à força. Ele escolheu Efraim, mas Efraim tem direito de escolha. Ele escolheu você, mas você tem direito de escolha. O que você escolhe?
Deus vai dando, sabe? Em todo o Antigo Testamento, Ele vai dando sinais do que Ele ia fazer. Efraim e Manassés não são os únicos gentios a ser incluído, a ser enxertado na videira fora do tempo. Porque quando aquela mulher vai pedir pão, Jesus diz que ainda não é chegado o tempo. Se com Jesus ainda não era chegado o tempo, imagina no tempo deles, de Efraim e Manassés. Da mesma forma, Deus fez com Caleb. Da mesma forma, Deus fez com Raabe. Da mesma forma, Deus fez com Ruth. Ele sempre deu sinal do que Ele queria, que Ele nos queria, que Ele nos quer, que Ele quer os gentios. Deus não faz acepção de pessoa. Agora nós às vezes fazemos. A quem nós vamos procurar? A quem nós vamos procurar? A quem nós vamos servir? O que nós vamos fazer? Vamos para o Egito? Vamos para a Síria? Não temos necessidade disso. Nós temos um Pai amoroso. Ele já nos tirou da lei. Ele arrancou de nós todo o peso. A Bíblia diz que Jesus fala assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo o peso da lei, toda a lei foi cumprida em Jesus. Absolutamente toda a lei foi cumprida em Jesus. Absolutamente toda a lei foi cumprida em Jesus. E sobra graça para nós, sobra graça para a nossa vida, sobra graça. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. Ele nos amou primeiro, e por isso nós podemos dizer que nossa alma anseia por Ele. Mas Ele anseia por nós. Ele nos deseja. Jesus na cruz do Calvário nos deu tudo que nós precisamos. Efraim tinha tudo o que precisava. Nós temos tudo o que precisamos. Podemos buscar na cruz do Calvário. Está difícil, está em crise, não tem dinheiro, não tem comida, está difícil, teu filho está nas drogas, está difícil, vai para a cruz. Na cruz tem cura. Os enfermos são curados, os cativos são libertos, os oprimidos são livres. A miséria dá lugar à prosperidade, a miséria dá lugar à fartura, porque Ele diz que Ele se preocupa com as aves, que Ele se preocupa com os lírios do campo, e que você é muito mais importante do que eles. Ele diz, olha para Deus, Ele nos diz que Ele sabe do que nós precisamos, que Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe qual é a necessidade dessa igreja. Ele sabe. A gente só precisa procurar no lugar certo. Não é por muito falar, não é por muito mandamento, não é por se vestir assim ou por falar assado. É pela fé. Na época de Efraim e Manassés, eles precisavam cumprir toda a lei. Toda a lei. Jesus ainda não tinha vindo. E Jesus cumpriu toda a lei que Efraim e Manassés teriam que cumprir. Jesus cumpriu em nosso lugar. Hoje nós podemos viver pela graça. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, como Efraim se tornou primogênito pela graça. Pela graça, Efraim e Manassés se tornaram filhos adotivos. Você percebe que o desejo de Deus sempre foi a graça. O desejo de Deus sempre foi de ter pela graça. Ele te deixa livre. Você escolhe o que você quer. Se você quer esperar o próximo governo, caiu Dilma ano passado, entrou Temer, todo mundo disse agora vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Não tem como, não é isso que vai melhorar. Não é a Síria, não é Egito. Não são as próximas eleições. Não é terminar 2017. Não é entrar qualquer outro governo. Não é a Síria, não é Egito. É a cruz. É Jesus. Bendito serás ao entrar, bendito serás
Ele diz: eu vou, mas eu vou mandar um igualzinho a mim. Você sabe o que é igualzinho a você? Igualzinho, semelhante. Olha no espelho, igualzinho a você. Eu vou mandar um igualzinho a mim. Eu vou mandar um igualzinho a mim. E vocês nunca mais estarão sozinhos. Nunca mais não os deixarei sós. Não os deixarei sós. O Espírito Santo de Deus veio em Pentecostes, veio para nós e mora dentro de nós. O Jesus que andava pela terra, que você morre de vontade de ir, eu também. Sou doida para ir a Israel. Esse Jesus que andou em Israel mora dentro de nós. Você é Israel de Deus. Você é Israel de Deus. Tudo que você precisa está aqui, ó. Ah, mas é muito fácil falar isso. É muito fácil, né, falar isso. Porque no dia a dia acontecem os problemas e a gente sai correndo para resolver do nosso jeito. Não é não, meu irmão. Você pode até escorregar porque nós somos humanos. Na hora do aperto, a gente realmente faz conta. Na hora do aperto, que o casamento está ruim, que os filhos estão rebeldes, a gente realmente fica desesperado. Mas o Espírito que habita em nós, que nos guia toda a verdade, nos chama. Fala: oi, eu estou aqui. Você está desesperado? Eu estou aqui. Você está desesperado? Eu estou aqui. Se você não se misturar, se você crer que o Senhor é seu único Salvador e não profanar o nome dEle, você vai ser sensível à voz dEle. Mas preste atenção, Efraim chegou a um ponto que ele foi chamado de pomba facilmente enganada e sem entendimento. Você pode ter o Espírito Santo morando dentro de você e ele falar sempre com você: oi, estou aqui, oi, estou aqui, oi, estou aqui, oi, estou aqui, e você simplesmente não ouvi-lo. E você será uma pomba facilmente enganada. Facilmente enganada. Sem o Espírito Santo de Deus nós somos facilmente enganados. Porque o homem vê o exterior, mas o Espírito Santo de Deus vê por dentro. Quando você está guiado pelo Espírito Santo de Deus e vem aquela proposta de trabalho, acende uma nota dentro de você e fala assim: melhor não. Não vai não. Se você escuta essa voz, ainda que você esteja precisando, porque a oferta ela não vem quando você não precisa. Presta atenção, Satanás jamais vai te oferecer uma coisa que você não precisa. Jamais. Ele trabalha nas suas necessidades e nas suas fraquezas. Se você está com um casamento ruim, ele vai te apresentar um homem, ele vai te apresentar uma mulher. Se você está com dívidas, ele vai te apresentar um caminho fácil. Se você está enfermo, ele vai te levar para aquele lugar onde dizem que tem uma cura espiritual, que tem uma cirurgia que faz na hora lá e sai na mão do homem. Vocês estão me entendendo? Satanás não vai apresentar para você o que você não precisa, mas o Espírito Santo de Deus fala com você. E ele vai falar com você, ele vai falar com você, ele vai falar com você incansavelmente. Só que chega uma hora que a gente escuta tanto a nossa mente que a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Ele continua não te manipulando. Ele continua não te manipulando. Pela fé nós podemos ter o nosso espírito fortalecido. Pela fé nós podemos ter a nossa vida fortalecida. Você tem uma arma poderosa dentro de você. Você só não pode deixar de ouvi-lo. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Levíticos que quando o Senhor ele estabeleceu o sacrifício no templo, ele criou todo o ritual, ele mostrou tudo que era para ser feito. Como que era para ser feito o tabernáculo, como que era para ser feito a arca, o templo, o santo dos santos, o santo, o átrio. Ele mandou fazer tudo e ele disse como que ele queria o sacrifício, porque o homem precisava do sacrifício ainda, do sangue. Não tinha vindo Jesus, não tinha vindo o sacrifício perfeito, e então o Senhor ele manda sacrificar o animal. E um dos animais, são dois animais, um dos animais que é sacrificado
é o bode expiatório, ele manda que o pecador, quando ele chega com o pecado, que ele coloque a mão sobre o bode expiatório. Ele coloca a mão sobre o bode expiatório e naquele momento, o pecado do pecador se transfere para o bode. E o bode, que é um animal puro, nessa parte não é o cordeiro, eu não estou errada, tá, gente? Vocês podem ver lá em Levítico, Levítico 1:4, vocês podem olhar lá. E o animal, ele se torna pecado e nós nos tornamos livres. O pecado do pecador se transferia para o animal e a pureza do animal se transferia para o pecador. E assim esse pecador podia viver mais um ano livre do pecado. Jesus, ele fez isso por mim e por você. Lá naquela cruz, ele foi colocado do lado de fora da cidade, como um bode expiatório. E até por isso que usam a expressão, né? Fulano foi bode expiatório. E Jesus ali, como um bode expiatório, ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado por mim e por você. Toda mentira que você falou, foi lá para Jesus. Toda falsidade que você usou, foi lá para Jesus. Aquele homicídio que você pensou em fazer, ele foi lá para Jesus. Aquela pornografia que você olhou, foi lá para Jesus. Aquele irmão que você maltratou e humilhou, foi lá para Jesus. E Jesus, que era puro, porque ele era o cordeiro puro que tirou o pecado do mundo, ele passou toda a santidade dele para mim e para você. Ele colocou a mão sobre a nossa cabeça e nós nos tornamos justificados. E nós nos tornamos justificados agora não mais por um ano, mas por toda a nossa vida. Preste atenção, ele te fez nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer um, você é rei, ele é rei dos reis. Você não é qualquer um. Escolha viver pelo Espírito, escolha viver por ele. Abandone a Síria e o Egito. A Síria e o Egito são caminhos de morte. A idolatria é um caminho de morte. E eu não estou falando de santo. Também pode ser. Existe santo até vivo que você às vezes idolatra. Porque a Bíblia diz que todos nós somos santos. Não é? Nós não nos tornamos santos? Nós estamos assentados à direita do Pai, junto com Ele nas regiões celestiais, não é isso? Então, não é só esse pecado que eu estou falando, não. Eu estou falando de qualquer coisa que entre no lugar de Deus. Qualquer coisa que entre no lugar de Deus, que tire a presença de Deus do teu meio. Eu quero te dizer uma coisa. Efraim e Manassés são escolhidos. E cada um faz o que quer com a escolha que Deus fez com ele. Abra em Apocalipse 7, no versículo 4. Vou ler para a gente ganhar tempo, tá, gente? Enquanto vocês vão achando. Apocalipse 7, versículo 4, o último livro da Bíblia. Então ouviu o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. A gente está falando aqui dos finais dos tempos, onde existe um número de escolhidos, e o número dele é de 144 mil. E são das tribos de Israel. Isso quer dizer que são judeus. Isso quer dizer que são judeus. Não existe essa história de só 144 mil crentes. Essa palavra aqui não é com a gente. Você precisa aprender a ler a Bíblia e ver o que é com o judeu e o que é com o gentil. Judeu continua sendo judeu. Aliás, como diz nossa pastora Fernanda Bruno, deixa o judeu com Deus. De Israel cuida Deus. Né? Judeu continua sendo judeu. Nós somos enxertados. E Paulo disse: se os que eram ramos verdadeiros foram cortados, não se alegrem de ser enxertado. Porque se até o verdadeiro foi tirado, que dirá o enxertado? Né? Então, vamos lá. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel, judeus. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade,
12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Está faltando alguma coisa aí? Cadê o escolhido? Cadê aquele que a mão foi cruzada? Cadê aquele que foi enxertado? Cadê aquele que era gentio e foi escolhido como filho, adotado como filho? Cadê Efraim? Cadê você? Um dia você levantou a mão para o Senhor e disse: Senhor, faz em mim, Espírito Santo, faz o que você quiser. Usa minha boca, usa minha mão, quero largar o trabalho, quero largar tudo, quero servir só o Senhor. E aí você começa a se misturar. Começa a se misturar. Lá no trabalho vai rolar uma promoção. Mas para chegar nessa promoção, eu vou ter que aceitar um dinheiro que não estava contado. Vai ter uma venda lá e eu vou ter que receber uma comissão. Vou ter que pagar uma comissão. Porque se eu pagar 10, eu vou receber 1 milhão. Caramba, 1 milhão, quito meu apartamento. Caramba, 1 milhão resolve a vida do meu filho, ele tem que ir para a faculdade, eu não tenho dinheiro. E aí você vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Por 10 reais, você vende a tua salvação. E eu não estou dizendo que você perde a salvação assim não, tá, gente? Nem é doutrina que eu estou fazendo aqui não. Só quero te dizer uma coisa: você não vai ser manipulado, a escolha é sua. Eu só quero te dizer que Efraim é escolhido, mas Efraim vai onde quer. E você também vai onde quer. Ele te deu todas as armas que você precisa. Se você hoje for firme e forte para rejeitar esses 10.000 que estão te oferecendo, para não virar um bolo mal misturado como foi Efraim, não tenha dúvidas de que o Senhor supre todas as suas necessidades de glória em glória. Não tenha dúvidas de que seu filho vai fazer faculdade. E se ele não fizer, ele vai ser o maior onde ele estiver. Porque tem uma coisa para te falar: não é aquele que é muito estudado, é aquele que a mão do Senhor está sobre ele. José, ele era escravo. José era prisioneiro. E a palavra de Deus diz que tudo que José fazia prosperava. Porque o Senhor era com José. O que vai te fazer prosperar é o Senhor ser contigo, e Ele quer. Você só precisa querer. Você quer? A pergunta que Deus faz para você nessa manhã é: o que você quer fazer com o que eu te dei? Ei, meu rei? Ei, meu sacerdote real? Ei, minha nação santa? Povo de propriedade exclusiva minha? O que você quer? Você quer ser contado com as 12 tribos? Você quer ser levado quando Jesus voltar? Porque Jesus vai voltar da mesma forma que Ele foi em carne, Ele volta em carne. Você quer ser levado com Ele? Ele vai vir buscar a igreja dele, a igreja santa. Um dia nós vamos sumir desse lugar. Pode ser daqui a 5 minutos. Você quer ser levado com Ele? Mais do que isso, mais do que ser salvo, existe algo que só você pode fazer. E tudo aquilo que é você que pode fazer é ouro. Mas aquilo que você faz, que Deus não te chamou para fazer, é palha. O que você vai querer ter quando você chegar diante de Deus para apresentar? Você vai apresentar palha que vai ser queimada no fogo, ou você vai apresentar aquilo que o Senhor te chamou para ser? Porque Deus te chamou para ser alguma coisa. Quem sabe você não é o melhor vendedor de carro desse lugar? Quem sabe você não é o melhor farmacêutico daquela faculdade, o melhor professor daquela escola? E você foi chamado para ser isso. Isso é ouro diante de Deus. Você é um missionário infiltrado. Você é um missionário escondido. Não abra mão disso. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Deus tem vontade
Seja o que o Senhor te chamou para ser. Escolha fazer diferente. Manassés não foi honrado como primogênito, mas Manassés está aqui, ó, ele cumpriu a função dele. Não adianta você ter título, não adianta você ter nome e não cumprir o que o Senhor te chamou para fazer. Eu quero saber de você. Você escolhe hoje bênção ou maldição, a graça ou a lei? Porque para todos aqueles que estão fora do Senhor existe uma lei. E a lei é o seguinte: se você errar uma vírgula, você é culpado de toda ela. Fala em Gálatas. De toda ela. Mas se você vier pela graça, Ele te chama: filho amado, vem. Vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, eu te quero. Vem, filho amado, eu quero ter você para sempre. Eu te criei para ser meu. Eu te criei para andar contigo. Eu te criei para viver contigo. O meu sonho é passar a eternidade com você. Esse é o sonho de Deus. Qual é o seu sonho? Ter casa é muito pouco. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Quando Jesus voltar, você vai ter alegria de olhar para Ele e você vai sair correndo. Você não vai nem ter como sair correndo, mas eu estou usando uma linguagem para qualquer entender. Você não vai ter como correr, porque na verdade Ele vai chegar, vai pegar o que é dele e vai embora. Você vai ficar na tribulação se não estiver com Ele. E são 7 anos de tribulação, e os 3 anos e meio seguintes são bem piores. Mas Ele não te quer por medo, Ele te quer por amor. Eu quero te convidar a baixar a cabeça e pensar se você está sendo um bolo mal virado, ou se você deseja estar contado entre os filhos de Deus no livro da vida. Quero que você pense se você tem produzido palha ou ouro diante de Deus, se você está no centro da vontade do Senhor, se você está